Fala, torcida que canta e vibra. Uma excelente quarta-feira para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Verdão, que joga nesta noite pelas quartas de finais da Copa Libertadores contra a equipe do River Plate lá em Buenos Aires. Estou trazendo um corte com essas últimas informações aí desse jogão. Provável escalação do Verdão. Será que Andreas será titular nesse meio campo do Palmeiras? Será que Abel vai com 3 zagueiros? Enfim, vamos aí com essas últimas notícias. Deixa seu like, sua opinião aí nos comentários de quanto que o Palmeiras vai ganhar lá ou vai empatar. Enfim, vamos aí com o vídeo. Palmeiras, a gente volta para a Argentina com o Eugênio Leal, que conta pra gente como é que tá a repercussão do jogo por aí. Tem muito torcedor do Palmeiras? Não tem? Qual é a movimentação, Eugênio? Tem bastante torcedor do Palmeiras. A expectativa, Bruno, é de 2.200 torcedores. Eles já têm o ponto de encontro aqui. Às 16 horas eles se juntam para a caravana seguir ao estádio. A expectativa é muito grande na cidade. É um jogo gigantesco, né? Palmeiras e River Plate, dois times candidatíssimos ao título da Libertadores, dois times que protagonizaram uma semifinal histórica em 2020, né? 3-0 para o Palmeiras aqui na Argentina, 2-0 para o River em São Paulo. Então a expectativa é essa, que o jogo pare, que tome todas as atenções aqui na Argentina. E aí a gente vai, Bruno, eu queria trazer a questão do River Plate, da parte técnica e tática do River Plate, porque o Gallardo, embora o time não venha jogando tão mal assim, também não está jogando tão bem. Tem acumulado muitos empates. E o Gallardo estava um pouco ainda receoso quanto ao sistema defensivo da equipe, especialmente pensando em enfrentar essa dupla de ataque do Palmeiras que tem vindo muito bem, o Flaco e o Roque. Então, ele já testou contra o Estudiantes uma linha de 3 na defesa, que pode ser modificada para o jogo de hoje, mas continuaria uma linha de 3 na defesa. E além disso, uma outra modificação, os laterais, eles entram como se fossem volantes. Vamos lembrar o que o Guardiola costuma fazer, fazia isso desde lá do Bayern de Munique. Então você pensa no Acunha pela esquerda e no Montiel pela direita, se juntando ao Enzo Pérez para dar aquela sustentação no meio de campo. 3 zagueiros, 3 volantes. Daí para frente, 2 volantes acima desses que já estavam lá, que os laterais viram volantes, os volantes de fato jogam um pouquinho mais avançados, e 2 atacantes. É a ideia de time do River Plate para hoje. É claro que os nomes podem variar muito, mas especialmente na zaga há muita dúvida ainda, né? Mas o Armani vai estar no gol, Montiel e Acunha são os laterais, então a gente deve ter ali o Paulo Dias pela direita, fazendo o homem de saída de bola, porque tem mais qualidade de jogo, né? Na defesa, com o Martínez Quarta sendo uma espécie de volante. O terceiro zagueiro a gente precisa saber quem vai ser exatamente, acho que essa é a dúvida na cabeça do Gallardo. Imagina-se o Castanho, que é volante, jogando um pouco mais à frente, possivelmente com o Nacho Fernandes ou com o Galarça, e mais adiante o Driussi. Esquece Miguel Borja, tá? Driussi é a grande referência de ataque hoje do River Plate para fazer gols, para fazer essa bola chegar. Provavelmente ao lado do Colídio. É mais ou menos esse o desenho do River, que está mais preocupado hoje em não sofrer gol do Palmeiras. É claro, vai tentar ganhar o jogo. Está jogando em casa diante da sua torcida. Mas tem a preocupação de ter uma defesa mais sólida. Matheus Carreira já vai mostrar bastante pra gente desse time do River Plate. Mas antes na tela, olha só os números como eles são parecidos depois do Mundial. O Eugênio lembrou, os dois times perderam suas jovens estrelas, né? O Mastantuono e o Estevão, além do Richard, né? No caso do Palmeiras. E olha só o aproveitamento dos dois nesse período, nesse recorte, 66,7%. Acontece que o Palmeiras perdeu 2 vezes, Jailson, as 2 pro Corinthians. E a média de gols sofridos do Palmeiras é um pouquinho maior, ó, 0,8, quase 0,9 contra 0,5. Bom momento das duas equipes, Dom. Então, não? Assim... Sim ou não? Pelos números, sim, invencibilidade, mas se a gente olhar desempenho, acho que a tela penderia muito mais pro Palmeiras. O Palmeiras está jogando melhor? Está jogando melhor. É? O River tem resultados positivos depois do Mundial de Clubes, mas não necessariamente apresentando grande futebol, né? Teve dificuldade contra o adversário, nada brilhante nas oitavas de final. Acho que a gente fala muito pautado nos resultados e tudo mais. Tá bem no Campeonato Argentino, agora no Clausura, mas pensando em desempenho, sobretudo no recente, porque a gente fala dessa tela do Palmeiras, tem o período antes da formação dos 2 atacantes e depois, que aí tem uma evolução significativa. Aquelas 2 derrotas não tinham os 2. Não tinha os 2. E agora a gente está falando, para mim, do melhor momento do Palmeiras na temporada. Então, assim, a sequência de resultados, ok, acho que a comparação é justa. Se a gente falar de desempenho, para mim o Palmeiras está bem à frente. O Eugênio
até trouxe pra gente mais cedo, né, Eugênio, que a escalação, ao que tudo indica, deve ser a mesma do que foi do jogo contra o Internacional, do Palmeiras. E aí, quando a gente está pensando nisso, a gente está pensando principalmente se é o Facundo, se é o Maurício, se é o Evangelista, que tem jogado muito bem, ou se é o Andréas. Mas você sabe que eu não duvido de outra mudança? 3 zagueiros do Palmeiras. E aí, esse terceiro zagueiro, eu tô falando do Giai. Apesar do Kelvin estar jogando... Você acha, Eugênio? Porque o Kelvin ele tem jogado muito bem. Mas o Abel, às vezes, ele gosta assim, desses 3 zagueiros. E o Giai é um cara que até fisicamente pode ser importante na partida, Eugênio. Pode ser, né? É uma situação até estranha, porque o Giai vinha jogando bem. Já entrou no time, jogando bem, ganhou condição de titular. O Palmeiras liberou seus 2 jogadores da posição mais antigos, né, o Marcos Rocha e o Mike. E, de repente, chega o Kelvin e o Kelvin tem entrado e tomado conta da posição que era do Giai. Me parece mais até pelo aspecto ofensivo do Kelvin, né, que é um jogador que cruza bem, que chega bem na frente, chega bem no ataque. Talvez, pensando no jogo de hoje, possa ser uma alternativa para ter o time um pouco mais sólido defensivamente, liberar um pouco mais o Pequerez do outro lado, pode ser uma opção ter o Giai pela direita, que é um jogador que a gente sabe, que vinha entregando bem, muitas vezes, embora não seja um jogador alto, né? Um jogador que fisicamente marca muito forte e consegue dar essa solidez pelo lado direito de defesa do Palmeiras. Eu posso chamar o Facundo Torres, porque o Facundo Torres deu uma declaração muito importante para falar sobre a importância do tamanho desse jogo e como o Palmeiras tem encarado esse duelo com o River Plate. Clube así tan grande como Palmeiras demanda isso, né? Ter esos jogos grandes por competición y títulos que marcan historia, así que nada, afrontando con mucha responsabilidad, hacer de todo por conquistar un jogo, por pasar de fase, vamos a dar luta y dar usar 100% de nós para clasificar. Rival duro, durísimo. Acho que un gigante de América, ellos también saben jugar este tipo de competición y va a ser un juego durísimo. Los 2 times compitiendo por su club, dando un máximo. Esperemos que a sorte estemos inspirados para levar a la victoria. E essa é a questão, né? Inclusive, eu conversando com colegas aqui da Argentina, eles estavam perguntando sobre o provável time e eles estavam colocando o Maurício no time. Mas acho que é o Facundo Torres mesmo. Eu continuo apostando no time de sábado, pela grande atuação que o Palmeiras teve. Mas sempre pode ter surpresa, tanto do lado do Palmeiras quanto do lado do River. Jogou bem mesmo. O Evangelista tem jogado bem, né? Por isso você não acredita numa entrada do Andréas, Jailson? E você não gostou da minha sugestão do Giai? Não que eu não tenha gostado. Eu entendi a sua sugestão com o lance dos 3, mas justamente pelo que o Eugênio está falando do jogo contra o Inter, eu acho que mexeria em jogadores que foram bem. Por exemplo, o Felipe Anderson, que está atuando bem, que a gente estava falando ali na primeira hora. Ele provavelmente seria deslocado de função, ou ele teria que abrir pelo lado direito para ser o meia lá, o ponta, né? O ala pelo lado direito, ou ele teria que jogar centralizado sem ninguém para dividir as ações. Porque o Pequerez ia ter que subir para a segunda linha e o Giai descer. E também você ia tirar o Facundo Torres. O Facundo Torres jogando, né, com mais gente próxima, também está subindo de produção. Quando ele volta a jogar como ala, aberto pelo lado direito, né, nessa função com 3 zagueiros, ele também jogaria isolado. Então voltaria a ser aquele Facundo Torres mais protocolar. Então acho que, assim, tendo em vista o que o Palmeiras fez com o Internacional no final de semana, eu não vejo por que mexer, mesmo jogando fora de casa. Acho que dá para jogar dessa forma, acho que é um time equilibrado, que consegue marcar bem, mas que também consegue atuar com a posse da bola, enfim, com a dupla de ataque e com dupla de meio também. Vamos ver um dos números dessa dupla de ataque para o Rafa comentar? Então, o Flaco com o Vitor Roque. Como é que é? Flaco Roque. Isso, boa. Olha lá, Rafa, dupla entrosada. Vitor Roque e o Flaco Lopes nos últimos 7 jogos pelo Palmeiras. O Vitor Roque, o Dom que trouxe esse número aqui, 6 gols e o Flaco 5. Caramba, nos últimos 7 jogos. Olha a média aí dos dois, então, de gols, de finalizações no alvo. Minutos até marcar, então, o Vitor Roque menos. E assistências aí, o Vitor Roque mais também, né? 4. Tudo o Vitor Roque liderando, então, todos esses indicadores aí do elenco. Ô, Rafa, você sabe neste momento, hoje, que dia é hoje? Hoje é dia 17, certo?
Hoje, qual é a diferença? Qual é a diferença? Não, a única diferença do Flaco pro Messi? Não estava esperando essa. Nossa, que pergunta profunda, Bruno. Não existe só uma diferença entre o Flaco e o Messi. Não, existe só uma. Deus, se for para responder denotativamente, tem, sei lá, centenas. Perigoso. Mas me diga você, qual é a diferença? Hoje só existe uma, a altura. O Flaco é mais alto. Ele consegue fazer o pivô ainda melhor e o jogo aéreo ainda melhor, viu, Jailson? A prova disso, pergunta pro Eugênio. Você vai ver a festa que a torcida do River vai fazer para receber o Flaco lá no Monumental. Outro dia teve um jogo do Messi lá, fizeram uma festa, mas hoje vai ser muito mais bonito. Bruno, vai, Eugênio. Eu estava conversando outro dia com o Diego Borischi, que é um jornalista aqui muito conceituado na Argentina, autor dos livros que contam a história da vida do Marcelo Gallardo. E eu conversava com ele sobre o Lopes. E isso foi um pouco antes da data FIFA. Ele falou assim, ele foi convocado para a seleção da Argentina, né? Podia receber os minutos, podia se lesionar, né? Ele falando para mim sobre ele, torcedor do River Plate, o que ele gostaria que acontecesse, porque eles hoje respeitam muito o Flaco Lopes. Tô falando. Fizeram a homenagem pro Messi lá, hoje o recebimento pro Flaco vai ser mais empolgante. Você vai ver, Donk. Então tá bom. Tá? Não vai ter isso não. Não vai ter isso não. Não consigo crer nisso. Eu vou muito dizer querido lá em Lanús, onde eu estive ontem, onde ele começou. Se eu tivesse a categoria do nosso queridíssimozinho Tetra, eu levantaria agora aqui do banquinho e iria embora, como o Zinho já fez algumas vezes. Mas eu vou continuar em respeito ao fã de esporte até o final do programa, depois dessa, viu, Bruno Vicari? É uma heresia o que o apresentador acaba de cometer dentro desse programa. Agora, assim, de verdade, está se debatendo muito, e daqui a pouco o Matheus Carreira vai falar um pouco mais sobre a estrutura de jogo desse River Plate do Gallardo, e acho que o Eugênio muito bem pontuou, que apesar de estar sem perder 6 jogos, é um time que ainda encontra dificuldades para ter uma unidade de jogo, né? Uma cara única. Mas assim, o Palmeiras vai para esse jogo de logo mais disposto a não perder. Eu tenho até o sentimento, e assim, acordei pensando nisso. Tive uma visão, viu, Pai Vicari? Que o Palmeiras ganha de 1-0 hoje. Sabe aquelas vitórias clássicas de Abel Ferreira fora de casa em jogos como a Bola Libertadores? Mais ou menos isso. Porque o Palmeiras vai nesta condição. E não precisa se preocupar tanto assim em espelhar o jeito de jogar defensivamente, com a maneira como o River vai se comportar. Eu acho que mantém o time que jogou no fim de semana, jogou bem, está equilibrado defensiva e ofensivamente. Essa dupla de ataque deu certo, azeitou. O Eugênio, que é um romântico do futebol, defende que o ponto esquerdo jogue na esquerda, seja canhoto, que o ponto direito seja destro. Enfim, e também deve adorar duplas de ataque, nós somos da época das duplas de ataque, o Palmeiras recuperou isso, o pós-Estevão levou a médio prazo o Abel Ferreira a tomar essa decisão e está dando certo. Não, todo mundo gosta, que eu digo assim, se você tem uma dupla que se encontra em campo, se não está em nenhum momento cometendo crime por não ter 2 homens abertos e um centroavante de referência. Você pode ter só 2 e o restante trabalhar um processo de movimentação. Então, é o Palmeiras sendo o Palmeiras, sem adaptações, sem modificações, sendo o que o Palmeiras eu acho que hoje consegue coisa boa lá. Do lado de fora do estádio que vai receber essa decisão de hoje. Partida de quartas de final, jogo de ida, River e Palmeiras. Sibila, você vai falar dos 2 times, mas quero que você comece falando do Verdão. Força praticamente máxima, né, meu velho? Boa tarde. E movimentação intensa por aí, né? Conta tudo. Fala, Vini. E aí, tudo bem? Muito boa tarde para você, para todo mundo que está aí no Brasil. Pois é, o pessoal chegando cedo. Tem brasileiro aqui também infiltrado para conhecer um pouco como que é os arredores aqui do Monumental de Núñez. Tem o Museu do River, tem a cafeteria. Vale sempre esse passeio para fazer aqui na Argentina. Quem gosta de futebol, eu sempre recomendo vir aqui fazer esse passeio. Vini, olha, é o seguinte, Palmeiras sem nenhum problema, né? Os jogadores Maurício, Veiga, todo mundo recuperado, não tem jogador suspenso. Tem o Paulinho, que aí é uma questão já que todo mundo já sabia, né? Muito mais tempo de recuperação. É o único jogador que o Abel não está podendo contar. Mas é um time que chega forte, empolgado para a goleada em cima do Internacional, 4-1 com um hat-trick do Vitor Roque. Então tem uma possível escalação hoje aqui do Palmeiras para esse jogo. O Everton, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Felipe Anderson, Facundo Torres, Flaco Lopes e Vitor Roque. Será que o Andréas Pereira entra nessa vaga aí do Lucas Evangelista? Fica essa dúvida. O Palmeiras que chegou ontem à noite
noite aqui a Buenos Aires, após treinar na academia de futebol. Tinha alguns torcedores lá para receber o Palmeiras, delegação. Vini, eu me distraí, porque agora há pouco passou um torcedor aqui. Olha o que ele me cola no meu tripé, Vini. Vamos ver. Agora eu vou ter que mostrar para você. Mostra. Me colou um adesivo do River Plate no tripé. Bom, é isso. Imagina se eu chego com esse tripé depois na Bombonera. Mas é o Palmeiras, então, que chegou ontem com a torcida fazendo festa. Hoje se esperam pelo menos 2.000 torcedores do Palmeiras aqui em Buenos Aires, não, no Monumental de Nunes, para empurrar o time. Nesse confronto, daqui a pouquinho eu vou falar do River Plate, mas já antecipo. Nesse confronto que, segundo o Marcelo Gajardo, vai ser um jogo fechado, de poucos gols, Vini. O Sibila não pode falar porque ele tá cercado de torcedores do River, mas eu posso e aí a gente deixa abaixo, tá? Sibila tá feliz, o time dele venceu ontem na Libertadores, deixa abaixo, meu amigo, só entre a gente aqui. Essa história do River Plate tá mal, o que tá acontecendo, cara? Você trouxe essa informação ontem, é um time que também investiu muito, mas que não consegue apresentar o futebol que a gente imagina, né? Aliás, hoje o que se fala aqui no Brasil é sempre difícil jogar no Monumental, o estádio vai estar lotado, a atmosfera é complicada, mas bola por bola a gente imagina um Palmeiras favorito. Por que o River não tá conseguindo jogar tão bem, meu velho? Vini, assim, bola por bola, nesse momento, na fotografia da última semana, eu diria que está mais ou menos parelho. Mas se a gente olhar o trabalho, principalmente esse retorno do Gajardo aqui, o que foi o ano de 2025, o Palmeiras apresentou e fez jogos melhores do que o próprio River Plate. O River é uma pergunta que muito se faz aqui na Argentina. O que aconteceu com aquela magia que tinha o time do Gajardo, aquela primeira passagem dele, com 2 títulos de Libertadores, porque o Gajardo chegou no ano passado. Ele já tem mais de um ano de trabalho aqui na Argentina de volta pelo River Plate. E mesmo assim, o time fez aquela campanha muito frustrante na Copa do Mundo de Clubes, em que não conseguiu passar de uma fase de grupos, em que era acessível a fase de grupos e investiu bastante. São 350 milhões de reais gastos em reforços. Mas dá para dizer que o último recorte é de um time que melhorou tecnicamente, principalmente com a participação do Maxi Salas como titular, o último reforço de peso do River, 9 milhões de dólares pagos, ele que era do Racing, campeão da Sul-Americana no passado, e com isso o Gajardo encontrou um atacante que às vezes joga de segundo atacante, às vezes de 9, um pouco mais móvel, que pressiona demais a defesa adversária, tem um meio de campo em que ele recuperou o Nath Fernandes, com dinâmica com o Enzo Pérez e também com o Castanho. Há uma dúvida ou um desejo do torcedor do River que hoje o Juanfer Quinteiro seja titular ao lado do Nath Fernandes, que daria um poderio ofensivo maior para o River, mas que deixaria mais espaço também, porque são 2 jogadores que não marcam tanto assim. O River, ele mudou o Gajardo nos últimos tempos, a escalação e a formação tática, joga hoje com 3 zagueiros, e aí, Vini, o Gajardo, na coletiva de sábado, falou que o Palmeiras é um time que marca muitos gols, mesmo sem chegar tanto, sem criar tanto volume de jogo. Agora, o River é um time que sofre poucos gols, em 22 jogos de 41 da temporada não sofreu gols, e é um time que, apesar de ter um 2025 de altos e baixos, vamos dizer que agora está no momentinho de alta, é um time que perde pouco. Em 41 jogos na temporada, apenas 2 derrotas, e o River, o Gajardo também falou isso na última coletiva, falou, a gente tem que agarrar os erros do passado, se referindo ao jogo com o Atlético Mineiro, o 3-0 da semifinal do ano passado, em que ali praticamente definiu o finalista da Libertadores, para não repetir esses mesmos erros contra o Palmeiras, um adversário que ele conhece bastante. O Sibila trouxe um dado que é interessantíssimo, né? E preocupante para o torcedor do Palmeiras. O River não empolga tanto, não dá show, não dá espetáculo, mas perde muito pouco, só 2 vezes em 41 jogos. Um abraço para você, meu amigo. E vou trazer aqui mais algumas informações do River, que é o próximo adversário do Verdão, quarta-feira, 21h30, lá no Monumental de Nunes. Lembrando, primeiro jogo das quartas de finais da Libertadores. Estou trazendo um recorte aqui da classificação do Campeonato Argentino do Grupo B. Lá é dividido 15 times no Grupo A, 15 times no Grupo B. Estou trazendo só uma imagem pequena, que é onde está ali a questão do River Plate, que é o que interessa para o Palmeiras. Eles em 16 jogos fizeram 31 pontos. Desses 16 jogos são 8 vitórias, 7 empates e somente uma derrota. O curioso é que o River Plate não perdeu após o Mundial de Clubes. A última derrota do River Plate foi para a Inter de Milão, lá nos Estados Unidos, pelo Mundial. Estou trazendo um recorte aqui dos últimos 5 jogos do River Plate. 2 vitórias consecutivas. Esse jogo da Copa da Argentina,
Foi um empate, acabou saindo vencedor nos pênaltis e anteriormente a isso tinham empatado contra o Lanús fora de casa e também empataram contra o Libertad pelas oitavas de finais da Libertadores dentro do Monumental, só que aí na decisão por pênaltis acabaram se classificando. Neste final de semana, eles jogaram contra a equipe do Estudiantes. O jogo deles foi exatamente ali no mesmo horário do jogo do Palmeiras contra o Inter. Eles fizeram 2-0 na partida fora de casa, tiveram um jogador expulso ainda no primeiro tempo, conseguiram segurar a pressão do Estudiantes, que é o adversário do Flamengo na Libertadores, e saíram com uma boa vitória. Jogo dificílimo para o Palmeiras lá na Argentina. Com certeza a torcida vai fazer uma festa, uma pressão gigante em cima do Palmeiras. Serão mais ou menos cerca de 86 mil pessoas lá no Monumental. Então o Palmeiras tem que se preparar psicologicamente e ir para cima, não ficar acuado. Com certeza o River Plate dará espaços. O River Plate, lógico que eles não vão jogar aberto, de peito aberto, mesmo jogando dentro de casa, porque sabe que o Palmeiras é um adversário muito forte. Mas o Palmeiras tem que se preparar para, com certeza, dar para trazer um bom resultado de lá. Se você for observar na fase anterior, o River Plate empatou dentro da sua casa contra o Libertad, que não é um time de excelente, de grande porte aqui da América do Sul. Então dá para o Palmeiras ir lá na Argentina e, quem sabe, trazer uma boa vitória e decidir no Allianz Parque lotado na próxima semana. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!